Êxodo capítulo 12, versículo 24 ao versículo 27 da palavra do Senhor. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Preste atenção nessa palavra aqui, querido. Guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, se livrou as nossas casas. E então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Agora abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 ao 36. Já vamos seguir no 12, lendo o versículo 1 e o 2 de Romanos 12. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tantas leituras bíblicas, né, nessa noite. Mas eu quero hoje, querido, com pouco tempo que nós temos, eu quero falar um pouco sobre o culto. Sobre o culto que eu e você temos entregado a Deus. Sobre o culto que nós temos manifestado ao Senhor. E quais as verdades que estão dentro deste culto, que é entregue, que é ofertado ao Senhor aqui na igreja, aqui no templo, ou mesmo em nossas vidas, nos nossos devocionais, nos nossos momentos de oração, na nossa caminhada cristã, no nosso viver em espírito. Porque o viver em espírito que a Bíblia diz, quando a palavra do Senhor diz: vivei em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. Vivei, caminhai, andai em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne. Tudo isso vai fazer menção a culto, vai fazer menção a uma vivência em Deus. Israel, quando Davi busca a arca lá dos filisteus, após anos, né, que a arca tinha sido levada, estava na casa de Abinadab por mais de 20 anos. E quando Davi vai buscar a arca, ele busca a arca para estabelecer novamente o culto em Israel. Só que quando Davi busca a arca, ele traz a arca de maneira errada, porque a arca, ela representava a presença de Deus. E quando ele vai buscar a arca, ele pega juntas de boi, pega carro novo e chama alguns levitas e sacerdotes e busca a arca. E a arca, quando é trazida para Israel, no meio do caminho ela vai pender, o carro de boi passa numa saliência e ela vai cair e Uzá, ele coloca as suas mãos para segurar a arca. E a Bíblia diz que Deus, ele mata Uzá por aquela imprudência, porque ele coloca a mão na arca de Deus. E ali um pavor, um temor, um tremor se instala em Davi, em toda Israel. E Davi diz assim: como trarei a minha arca do Senhor? Como trarei a minha presença do Senhor? Então naquele momento Davi, ele cai em si, ele diz: espera aí, eu não posso trazer a presença de qualquer jeito, eu não posso buscar a presença de Deus de qualquer maneira, eu não posso tratar a presença de Deus de qualquer maneira. Eu preciso fazer a coisa certa, da maneira certa, diante da presença de Deus.
E aí Davi toma conselho com os anciãos, com os sacerdotes, com os levitas, e eles vão se reportar a Davi dizendo: Davi, a arca de Deus não se carrega em carro de boi. A arca de Deus tem que ser levada nos ombros dos sacerdotes, homens consagrados, santos. Dessa maneira Deus vai aceitar ser conduzido pelos homens. E depois Davi, seguindo à risca essa prerrogativa, ele vai buscar a arca. E interessante que quando Uzá morre no meio do caminho, quando a arca é trazida no carro de boi, eles levam a arca para a casa de Abinadab, aliás, para a casa de Obed-edom. Estava na casa de Abinadab por 20 anos. E durante esses 20 anos na casa de Abinadab, nada tinha acontecido. A presença de Deus estava na casa de um homem e não tinha acontecido nada. Quando ela sai da casa desse homem, um desses homens que fazia parte dessa família vai colocar a mão para segurar a arca, morre por causa da sua irreverência. E aí eles pegam a arca e levam para a casa de Obed-edom, que também fazia parte de toda a parentela de Israel. A arca fica por 3 meses na casa de Obed-edom. Sabe o que acontece, querido? Obed-edom é tão abençoado, ele é extraordinariamente abençoado pela presença de Deus, que repercute em todo Israel e chega nos ouvidos de Davi. E Davi fica sabendo que Obed não está contendo a bênção de Deus na casa dele, e vai buscar a arca segundo os moldes que havia de buscar. Por fim eles buscam a arca na casa de Obed-edom para levar para a cidade de Davi. E quando eles pegam a arca, colocam sobre os ombros dos sacerdotes, eles começam a dar culto a Deus com a arca. Eles caminham 7 passos e eles param e dão culto. Eles caminham mais 7 passos e eles param e dão culto a Deus. Eles caminham mais 7 passos, eles param e cultuam a Deus. Dão mais 7 passos para cultuar a Deus até chegar no destino final. Então quero falar sobre esse culto nessa noite e inserir a minha vida e a sua com relação a culto. Há uma vida de cultuar a Deus, seja aqui dentro do templo, seja fora do templo, onde eu e você estivermos. Porque viver no Espírito é viver dando culto a Deus, é viver celebrando a Deus, é viver caminhando com Deus, adorando o Senhor no nosso espírito. Por isso, querido, que tipo de culto eu e você temos dado a Deus? A pergunta é essa. Porque quando nós falamos de culto, já salta aquela pergunta assim: bom, eu vou à igreja, e quando eu chegar na igreja eu vou dobrar meu joelho. E tem uns que nem dobram o joelho, chega na igreja irreverente, que é do jeito que entra, fica. Eu vou na igreja, a concepção de culto é essa: eu vou na igreja, eu vou dobrar meu joelho, eu vou falar uns minutinhos com Deus, depois eu vou adorar o Senhor por alguns minutos, depois eu vou ofertar, depois eu vou ouvir a palavra, no final eu recebo uma oração e vou embora para casa, dei meu culto para Deus. E pensa que culto é só isso. E coloca na cabeça que culto é só isso a Deus, que eu já fiz grande coisa dando esse culto a Deus. Agora, que tipo de culto eu e você temos dado a Deus? A questão é, querido, que quando nós viemos aqui, nos reunimos como igreja, as nossas atitudes, a nossa postura, as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos pedidos, desejos, orações, louvores, ofertas e assim por diante, tudo aquilo que nós vamos colocar diante de Deus, qual tem sido a motivação do nosso coração a dar um culto ao Senhor? Qual tem sido a intenção do nosso coração a ofertar a nossa vida ao Senhor? Porque culto nada mais é do que oferta, culto nada mais é do que entrega, culto nada mais é do que um sacrifício vivo. Nós lemos 2 passagens bíblicas fortíssimas. Nós vamos ver Israel no Egito por 430 anos, 4 séculos, queridos, 4 gerações, quase 5. Israel está cativa no Egito. Deus levanta Moisés, através de Moisés, com a mão forte de Deus, liberta Israel do Egito. Eles vão para o deserto, para ir para Canaã, para a promessa de Deus. Mas no último momento, na última praga que é enviada ao Egito, Deus permite que o anjo da morte passe no Egito e extermine todo o primogênito. Mas Deus faz um pacto com o seu povo, com a nação de Israel, dizendo para eles: mata um cordeiro puro, sem mácula, um cordeirinho puro,
e pega o sangue dele e passa no umbral da porta, porque o anjo da morte vai passar, e todo primogênito será exterminado do Egito, seja o homem, seja os animais. E Israel faz um pacto com Deus, cada um imola um cordeiro, passa o sangue sobre o umbral das suas portas, e o anjo da morte passa e executa o intento de Deus. Todos os primogênitos do Egito morrem, inclusive o filho de Faraó. Todos eles morrem, mas Israel está guardado debaixo do sangue do cordeiro, está protegido. A morte não entra na casa dos israelitas, porque um cordeiro foi imolado, um cordeiro morreu, um cordeiro puro morreu, para que o anjo da morte, para que a morte não adentrasse na casa do povo de Deus. Sabe quem é o cordeiro que morreu? O próprio Jesus Cristo. O sangue dele está sobre a minha, está sobre a sua vida. A morte não tem poder sobre a nossa casa, o inferno não tem poder sobre a nossa casa, porque o sangue do cordeiro está derramado sobre as nossas vidas. E aí os filhos dos israelitas lá na frente vão perguntar assim: pai, que culto é esse que o Senhor está dando, o Senhor está fazendo? Que culto é esse vosso aí? Que culto é esse? E eles fazem menção, meu filho, minha filha, esse culto faz menção à Páscoa, faz menção à passagem do anjo do Senhor, faz menção à libertação do cativeiro, faz menção à nossa salvação. Esse culto faz menção à nossa redenção, o dia que Deus nos tirou da escravidão, do jugo dos egípcios e nos levou para uma terra prometida em liberdade na sua presença. Este culto que nós estamos entregando ao Senhor, nós estamos fazendo menção ao cordeiro que foi morto, o sangue que nos protegeu e que nos trouxe vida, a libertação do Senhor sobre as nossas vidas no Egito. E quando eles perguntam do culto para os seus pais dizem: esse culto nosso faz referência à nossa libertação. Esse culto nosso, ele faz referência à nossa redenção. Esse culto que nós apresentamos ao Senhor faz referência à nossa salvação. Esse culto que nós damos ao Senhor, ele faz menção de que nós somos um povo separado por Deus, um povo escolhido, um povo que foi lavado e remido dos seus pecados e que tem uma promessa na eternidade, uma esperança para sempre junto com Deus. Esse culto faz menção a um povo separado, que não se mistura com o mundo e que é diferente de qualquer outro culto que você puder imaginar. E aí agora nós vamos ver Paulo falando para os romanos, rogando aos irmãos de Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Rogar aqui, querido, é conjurar. Rogar aqui é a mesma coisa de você insistir, suplicar, você desejar, de você se empenhar, fazer algo caro, algo necessário, rogando. Paulo está rogando para a igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela compaixão de Deus. Por que ele fala pela compaixão de Deus? Por que Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Sabe o que ele está dizendo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelos benefícios de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo que Deus fez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela cruz de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo sacrifício de Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo sacrifício do Senhor na cruz, do sangue vertido lá no Calvário. Rogo-vos, pois, irmãos, pelos benefícios que o sacrifício de Jesus causou nas nossas vidas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, pela ação de Deus para com as nossas vidas. É o que Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, conjuro-vos, pois, irmãos, irmãos, eu insisto com vocês, eu suplico, irmãos,
Rogo-vos pela compaixão, pelos benefícios, pela bondade, por tudo que o Senhor fez. Por tudo que o Senhor fez. Ele disse: eu rogo por isso, para que você apresente a Deus o seu corpo. Olha a minha oração, a minha mente, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas meditações. Rogo-vos, pois, irmãos, pelos benefícios de Deus, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pela bondade de Deus, pelo sacrifício de Jesus, por tudo que Ele fez, que Ele é, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós lemos antes aqui dele falar isso. Paulo, quando vai adorar a Deus, ele não vai cantar um louvor humanista, um louvor para homem. Quando ele vai adorar a Deus, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ó profundidade das riquezas, é muito profundo, é muito rico, é muito sobrenatural. Nós não podemos alcançar, dimensionar a tua pessoa, a tua presença. A profundidade das riquezas, insondáveis, inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? E ele faz o seu cântico de adoração e ele termina: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele a glória, para ele o louvor, para ele a adoração. É só ele, tudo é ele é tudo. E aí quando ele vai trazer para mim, para você, ele vai dizer: rogo para você, irmão, eu te conjuro, eu insisto, eu suplico a você, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias, que você apresente o seu corpo. Apresente o seu corpo. Pastor, vai lá, ora por mim lá na igreja, faz uma campanha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela cruz de Jesus, pelo sangue de Jesus, que apresenteis. Aí eu vou ficar assistindo o culto pela televisão, é a mesma coisa. Eu vou ouvir uma palavra pela internet, é a mesma coisa. Não preciso ficar indo na igreja, eu vou ouvir uma ministração. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Será que eu estou lendo demais na Bíblia, querido? É diferente na sua Bíblia que está aí? Na sua versão é diferente? Alguma versão diferente? Tem? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto. Esse é o vosso culto. Apresentar o seu corpo. É com o seu corpo que dá o culto. É com o seu corpo todo que você dá o culto. É com o seu corpo que você vem com a sua razão, entende quem você é. E quando você vem, você entrega tudo que você é diante do altar com a sua razão. Mas quando você chega diante do altar, você sai sem razão nenhuma. Sabe por quê? Porque com Deus é com fé, não é com razão. Agora eu preciso entender que eu dou um culto racional, sim. Eu vim aqui, eu cheguei aqui para isso, para fazer isso. Só que quando eu chego aqui me entrego como sacrifício, então acabou a razão, querido. Agora entrou a fé na história. Porque eu até vou como racional, mas eu saio como alguém cheio de fé espiritual para adorar e agradar a Deus. Aleluias. Por isso que eu e você não conseguimos compreender o Senhor, nem entender o Senhor. Nós não sabemos nada de Deus. Nós conhecemos alguma coisa do Senhor por causa da sua palavra. Mas vai entender a mente de Deus, vai entender os desejos e sonhos de Deus, vai compreender o propósito de Deus, vai sondar o coração do Senhor. Ninguém nessa terra pode fazer isso, querido. Ninguém jamais pode sondar as inescrutáveis glórias, as profundezas de Deus. Ninguém pode chegar nessa essência. Por isso ele diz: vem, apresenta o seu corpo, apresenta o seu culto. Você vem com a sua razão. Só que vai acontecer uma coisa: você chega com a razão, você chega com o seu entendimento. Quando você apresenta a sua vida como um sacrifício vivo, acabou. Agora, a partir de agora, você é um sacrifício. E como um sacrifício, você está na mão do Senhor.
Olha para a figura de um sacrifício. Os sacerdotes de Israel, antes da volta de Jesus, eles sacrificavam o dia inteiro bois, ovelhas. Bois, ovelhas, era uma matança intensa. Os profetas, os sacerdotes eram sanguinários, irmão, cortando, degolando o pescoço de ovelha, de boi. Aquele altar, o altar do sacrifício, era um altar que queimava continuamente com carcaças de bois e de ovelhas, tudo por causa do pecado do povo. Animais eram lançados ali após ser degolados, para que pudessem ser queimados como sacrifício a Deus, para a remissão e o perdão dos pecados dos homens. Os sacerdotes ficavam diuturnamente fazendo sacrifícios diante do Senhor no tabernáculo, depois posteriormente no templo em Jerusalém, por causa da ira de Deus com relação ao pecado do homem. Agora, será que um sacrifício que está em cima do altar tem algum direito? Será que um sacrifício que está em cima do altar, querido, vai reclamar de alguma coisa? Será que o sacrifício que está em cima do altar, ele pode alguma coisa? Porque quando nós falamos de culto, e aqui dentro desse culto que nós estamos vivendo com Deus, nós temos que olhar para a nossa própria vida. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Não é só porque é ceia, não, porque a nossa vida cristã, ela está pautada no reino, no evangelho, mas estamos diante da mesa de Deus, e aí nós temos que avaliar que tipo de culto nós temos oferecido a Deus, as nossas intenções diante do Senhor, quais são as verdades que estão dentro de mim e de você. Lembra de Jesus sendo tentado por Satanás no deserto depois de 40 dias de fome? Nenhuma das palavras daquela tentação, Satanás disse para ele: se você se prostrar e se você me adorar, se você dobrar o seu joelho diante de mim e me adorar, eu vou dar para você todos os reinos da terra e a glória deles. Ele estava dizendo: se você se prostrar, se você me adorar, eu vou dar os reinos da terra, vou dar o poder, vou dar o dinheiro, vou dar a riqueza, vou dar a fama, vou dar a glória, vou dar tudo para você. Sabe o que Jesus responde para ele? Está em Mateus 4,10. Então lhe disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe o que Jesus está falando? Eu só dou culto para Jeová, eu só adoro o Deus dos céus, eu só me prostro diante dEle, eu só adoro o Rei da glória. Aleluias. Sabe, querido, quando eu e você, quando nós nos ajoelhamos para o pecado, nos ajoelhamos para as circunstâncias, nos ajoelhamos para esse mundo, quando nós, em um momento de fraqueza, nós nos rendemos ao capricho da nossa carne, nós estamos fazendo isso, querido, adorando e servindo outra coisa que não é o Deus verdadeiro. Ao passo que eu e você deveríamos dizer: para trás de mim, Satanás, porque só ao teu Deus, só a teu Deus. Interessante que Jesus diz: só a teu Deus, porque até de você, diabo, Deus é Deus. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está prestando atenção que Jesus falou para o diabo? Só a Ele adorarás, só a Ele você levanta as suas mãos, só a Ele você se ajoelha, só para Ele você confessa, só para Ele você dá o seu louvor, o seu culto, só a Ele você serve. Só a Ele você serve. Você não serve outro Deus, você não serve outro ser, você não serve outra pessoa a não ser o teu Deus. Você não adora outra coisa, outra pessoa a não ser o teu Deus. Aleluias. Jesus está falando de culto, querido, para Satanás. Por incrível que pareça, que ali não tem a palavra culto, mas ele está dizendo: eu só cultuo a Deus, eu só adoro a Deus, eu só sirvo a Deus. Você acha que eu vou me dobrar, me ajoelhar diante de você? Eu só adoro aquele que vive para sempre. Eu só adoro a Deus. Quem nós temos adorado nesses dias? Quem você tem adorado nesses dias? Quando ele está dizendo: rogo pela compaixão de Deus, pelos benefícios de Deus. Eu lembro de Davi no Salmo 103. Olha o que Davi diz a partir do verso 1: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, e que te coroa de benignidade e misericórdia.
quando Paulo está dizendo: rogo-vos pela compaixão de Deus, pelos benefícios de Deus. Eu preciso reconhecer que dentro do meu culto e da minha vida, deste culto que eu dou a Deus, eu devo ser grato a Deus, eu devo reconhecer quem Deus é, eu devo adorar o Senhor por aquilo que Ele é, pela pessoa que Ele é, pela grandeza de quem Ele é. Por isso ele dizia: ó Deus, a minha alma bendiz o teu santo nome, eu não me esqueço de nenhum dos seus benefícios. Eu não me esqueço dos seus benefícios, porque o Senhor perdoou os meus pecados, as minhas iniquidades, o Senhor sarou as minhas enfermidades, o Senhor me coroou e me redimiu, e me salvou, e me coroou com benignidade e misericórdia. Eu não me esqueço dos teus benefícios, por isso eu te dou culto, por isso eu te adoro, por isso eu me rendo a ti. Quando Paulo roga pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias do Senhor, querido, é pelos benefícios. Ele está dizendo para mim e para você: lembre-se dos benefícios, dê culto a Deus, independente das suas circunstâncias, dê culto a Deus, independente dos seus problemas, dê culto a Deus, porque Deus é digno de receber o louvor e a adoração, a glória, a honra. Irmão, muitas vezes a gente está aqui em cima adorando ao Senhor, e a gente fala assim: irmão, levanta a sua mão, irmão, adore ao Senhor. E tem gente que fica assim, parece que está no mundo da lua, querido, parece que está longe. Nós estamos adorando, dando culto, celebrando a Deus, e tem gente que parece que está lá, parece que só o corpo veio, querido. Mas pastor, você não falou que é o corpo? Apresenteis o vosso corpo. Irmão, mas dentro do seu corpo tem uma alma e tem um espírito também. Não adianta você estar aqui, mas o seu coração está lá. Não adianta você estar aqui, mas a sua mente está lá. Então você não está, querido. Seu corpo até está, mas a sua mente não está, seu coração não está, e Deus está procurando e está sondando os corações. E quando o Espírito Santo passa e Ele não encontra o seu coração aqui, porque o seu coração está lá no problema, ou está lá na festa que você vai daqui a pouco, ou eu sei lá no que, o seu coração está em outro lugar, menos aqui, só está o corpo. Aí o Espírito Santo passa visitando, sondando, fala: esse aqui não está aqui, essa aqui não está aqui, esse coração não está aqui. Aí você vai ver Jesus dizer assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, querido, culto, entrega, reverência, entrega. Se nós viemos, então nós viemos. Entrega tudo que você é, quem você é, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Todas as coisas são para Ele, por Ele, para Ele. É culto. Mas se for outra coisa contrária a isso, então não é culto. Quando ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e os benefícios, você quer ver um dos benefícios extraordinários do Senhor? Romanos 5,8. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu e você não somos bonzinhos, não. A humanidade não é bonzinho, não. Todo mundo é pecador, querido. O coração é ruim, o coração é maldoso. Aí quando Deus olha para a terra, vê todo mundo perdido, rendido e vendido ao pecado. Mas Deus, que é amor pleno, prova o seu amor, não com palavras, mas dando o seu próprio Filho. O seu Filho vem, morre por nós, paga a nossa conta, limpa o nosso pecado. E agora a Bíblia vai dizer: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos salvos da ira porque Jesus morreu. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Sabe, querida, a coroa de espinho é sua e é minha.
O cravo na mão direita e na mão esquerda é meu e seu. O cravo nos pés é meu e seu. A lança que furou do lado é minha e sua. Não é de Jesus, não. Jesus simplesmente entrou no nosso lugar e tomou o nosso lugar. Por quê? Por amor, por amor, por amor. Deus provou o seu amor, Ele provou o seu amor. Ele mesmo veio, Ele não mandou ninguém não, Ele veio através do seu Filho. Ele não mandou recado. Ele mesmo veio, encarnou-se em homem, seu próprio Filho Jesus, e morreu por nós na cruz. Pegou a minha coroa de espinhos, pegou os cravos que eram para ser colocados em mim, morreu no meu lugar. Os benefícios estão aqui do culto, porque se eu dou um culto a Deus, e agora eu apresento o meu corpo dessa maneira, se eu entendo que culto é isso, e eu apresento a minha vida, porque Deus primeiro se apresentou, e não foi com palavras, foi com atitudes, e foi com ações, e foi com obras, e foi com grande amor, terno amor Ele nos amou, com terno amor Ele nos amou. Às vezes, querido, parece que essa realidade está tão longe de muitos. Jesus morreu, né? Que bom, né? Tinha que ter morrido mesmo. Afinal de contas, tinha que salvar o homem, né? Afinal de contas, Deus tinha que fazer alguma coisa. O homem estava perdido, se Deus não fizesse nada, ia ficar perdido. Então, nada mais do que justo Deus fazer alguma coisa. Tem gente que ainda fala assim, querido. Tem gente que ainda pensa dessa maneira. Apresenteis os vossos corpos, corpo, alma e espírito. Está falando apresentar, comparecer, vir. Apresentar, vim aqui, nos reunirmos, me apresentar por completo. Estou aqui, eu, corpo, alma e espírito, eu estou aqui. Se o Espírito Santo nos sondar aqui, Ele vai encontrar o meu corpo, vai encontrar a minha alma e o meu espírito aqui. Que nesse momento, em espaço e tempo físico, eu estou aqui para dar a minha vida, dar a minha celebração, dar a minha adoração. Esse verbo aqui, querido, apresentar, do grego original, significa parestesai, significa receber desafio, colocar-se à disposição. Quando ele fala para que você apresente o seu corpo, esse apresentar no original é se colocar para um desafio, ou receber um desafio, colocar-se à disposição. Dar culto a Deus é colocar-se à disposição, é receber os desafios da fé, da vontade de Deus, do coração de Deus, do propósito de Deus. Porque uma vez que eu venho com a razão, e chego aqui, a razão vai cair por terra, porque agora a fé vai tomar conta. Então agora eu estou recebendo desafio, agora eu estou me colocando à disposição. Será que tem alguém aqui nessa noite disponível para Deus? Será que tem alguém disponível para Deus, querido? Será que existe alguém disponível para o Senhor? Será que há disponibilidade para Ele em nossas vidas? Porque ofertar e oferecer culto a Deus é isso. Não é só 2 horas aqui na igreja de levantar as mãos e cantar cânticos espirituais, não. Apresentar-se sim, colocar-se por completo, receber desafio, colocar-se à disposição. Jesus disse em Mateus 15:8: este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que maneira eu e você temos comparecido? De que maneira nós temos comparecido diante de Deus? De que maneira nós temos comparecido diante do Senhor, seja aqui ou seja em nossa vida? Percebe, querido, que nessa noite estou fazendo muitas perguntas para você. Olha que Miqueias 6, do versículo 6 a 8 diz: como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus Altíssimo? Preste atenção. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo meu pecado, ou o pecado da minha alma?
Ele te declarou: ó homem, o que é bom é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Deus não está pedindo boi, ovelha, azeite, Deus não está pedindo nada. Deus está pedindo que eu e você, que estamos dando culto a Ele, andemos na prática da justiça, da benignidade, da humildade diante do nosso Deus. Isso é culto, querido. O profeta perguntou: que tipo de culto, de que maneira eu me apresentarei diante do Senhor? Eu vou dar isso, vou dar aquilo outro, eu vou fazer uma campanha, ou eu vou dar muito dinheiro, ou eu vou fazer coisas extraordinárias para dar a Deus. Eu disse: não, eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você ande comigo e pratique a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É dessa maneira que nós ofertamos a Deus o nosso culto, andando na justiça, amando a benignidade, sendo humilde com Deus. Isso é culto, isso faz parte do culto. Davi, na sua oração de arrependimento, ele vai dizer assim: porque como sacrifício vivo que somos nesse culto, Davi vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabia que tem sacrifício na Bíblia que Deus não aceitou? Tem tipo de culto na Bíblia que Deus não aceitou? Olha para o sacrifício de Caim, por exemplo. Olha para o sacrifício de Abel. Olha para o sacrifício de Noé, de Abraão. Olha para o sacrifício, por exemplo, de Saul. Sacrifícios foram aceitos e sacrifícios não foram aceitos. Porque esses sacrifícios que foram feitos, não foram feitos de acordo com o culto correto a Deus. E nós estamos falando do sacrifício verdadeiro. Agora o sacrifício, querido, que Deus aceita nessa noite, está aqui, como Davi está dizendo: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É um coração rendido, é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. Essa posição, essa atitude, essa entrega, Deus não despreza, querido. Deus recebe, aceita e move sobre as nossas vidas a sua vontade. Esse culto que Deus está procurando na sua igreja. Culto começa com entrega, começa com sacrifício, senão não é culto, querido. E sacrifício aqui não é você trazer a sua oferta no altar, tá? Ainda que isso faz parte do culto. Devolver o seu dízimo, trazer a sua oferta faz parte do culto. Mas isso em si não é o culto só. O culto é tudo aquilo que vai envolver a minha vida diante de Deus, a minha entrega diante de Deus, partindo de dentro para fora, porque Deus está sondando o que está dentro. Por isso ele disse: os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado, um coração rendido. Jesus disse: olha, foi um fariseu, foi um doutor da lei ao templo, e foi um publicano. Os dois chegaram diante de Deus na oração, e o fariseu disse: Senhor, olha, eu não sou como esses homens que fazem tudo errado, vivem no pecado. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou fiel, eu faço assim, eu faço assado, eu faço todos os passos, eu faço tudo certinho, eu dou aquilo que é teu, e eu não te nego, eu sou fiel, Senhor. E do outro lado, Jesus disse que está o publicano, com os seus joelhos no chão, com a sua cabeça baixa, ele não conseguia levantar os olhos para cima, e ele batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. É esse tipo de coração, querido, que Deus está procurando na terra. Coração quebrantado, coração contrito, coração que se rende, coração que adora o Senhor. Paulo, preocupado com a igreja de Corinto, dizia: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Estou preparando vocês como uma virgem pura para apresentar a um marido, a saber, Jesus Cristo. Estamos dando um culto puro,
um culto de reverência, um culto de celebração. Quando ele fala do sacrifício vivo santo, ele está falando de dar algo vivo e não morto, querido. Porque quando o sacerdote matava o bezerro ou matava a ovelhinha, ela vinha viva diante do altar. E ele colocava a sua mão direita sobre a cabeça da ovelha e levantava a sua oração a Deus. E ele matava aquela ovelha em oração a Deus, porque ele apresentava diante do Senhor aquele boi, aquela ovelha, como um sacrifício diante do altar. Por isso nós não ofertamos e nem vivemos uma vida morta diante de Deus. O que Apocalipse diz sobre a nossa vida como igreja? A última fase da igreja, que Jesus está do lado de fora. Muitos estão vivendo de maneira morna, porque não és frio e nem quente, és morno. E porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não chegou nem a engolir, irmão, está na boca. Quando chegar na sua casa, faz um teste. Pega uma água, coloca numa canequinha de alumínio, ou então numa chaleirazinha, deixa mornar e bebe para você ver. Tenta beber para você ver. Só que bebe com o estômago vazio, tá? Porque se estiver cheio, você vai sentir o que Deus está falando aqui. E tem muita gente assim, querido, dentro da igreja. Dentro da igreja, de forma geral. Fala assim: tomaras que fosse frio ou quente, mas porque não és frio e nem quente, és morno, vomitar-te-ei. Isso são níveis, são medidas, são padrões estabelecidos pelo próprio Jesus. Porque se é frio, então tem oportunidade, então tem possibilidade de esquentar. E se é quente, meu irmão, já está fervendo na presença de Deus, já está no fogo do Espírito. Mas se é morno, meu irmão, o morno é aquele que nem está dentro e nem está fora, é aquele que nem vai e nem vem, é aquele que nem quer e nem não quer. E isso dá ânsia, isso dá ânsia, ânsia em Deus. Agora o sacrifício, ele deve ser vivo e deve ser santo. Porque eu não posso apresentar nada para Deus que seja maculado, que tem que ser santo. E eu preciso, e você precisamos, nós precisamos ser santos. O sacrifício morre. Devemos morrer, sabe para quê? Para o nosso eu. Pastor, mas eu acho que não é bem assim. Devemos morrer para o nosso eu. Pastor, mas eu acho que não é bem assim. Olha o eu aí. Mas eu acho que não é bem assim. Mas no culto, a primeira coisa que morre é eu e é você. É o eu. O eu. Sabe por quê, querido? Porque a palavra está falando da vontade de Deus. Se está falando da vontade, então tem alguém com vontade maior. A vontade vai determinar as coisas, a vontade vai estabelecer o caminho, a vontade vai conduzir as nossas vidas. Espera aí, nós não chegamos no versículo 2 ainda. Nós vamos chegar no versículo 2. Estamos no sacrifício ainda, estamos no altar ainda queimando. Não consumiu tudo ainda, continua queimando. Sabe, querido, o dia que Jesus batizou a igreja continua queimando. Ela vai continuar queimando até a volta de Jesus. Isso mostra que eu e você estamos em cima do altar, como um sacrifício vivo queimando no fogo do Espírito. Aleluias! Mas estamos queimando no fogo do Espírito, no fogo do Espírito, porque um dia Jesus acendeu a sua igreja e ela está batizada no Espírito Santo. Se tiver alguém aqui sem o Espírito Santo, querido, busque o batismo, busque o fogo, a presença, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Busque, porque nós estamos no altar do sacrifício, e nesse altar tem fogo de Deus queimando, querido, para consumir o pecado, para consumir a injustiça, para consumir o engano, para consumir o nosso eu, para que a vontade de Deus opere e impere em nós. O sacrifício continua queimando e continua vivo. Sim, continuamos vivos, sim, continuamos como sacrifício vivos, sim, mas o eu não. Irmão, quantas convicções minhas caíram com o passar do tempo no Evangelho? Quantos pensamentos meus racionais, quanta mente racionalista caiu por terra no Evangelho?
Quantos pensamentos, quantos achismos meus caíram por terra quando eu cheguei no sacrifício, no Evangelho. Eu falei, eu pensava dessa maneira, agora eu já vi que não é assim. Olha como que Deus pensa, o que Deus fala e o que Deus quer. Não tem nada a ver com o que eu quero, não tem nada a ver com o que eu penso, não tem nada a ver com o que eu acho. É totalmente diferente a mente de Deus na minha mente. Totalmente diferente o que eu penso do que Deus pensa. 1 mais 1 para mim é 2, para Deus é 3, ou 4 é 5, ou é 10. Quem vai compreender a mente do Senhor? Quem vai poder ensiná-lo e dizer alguma coisa para ele? Deus, o Senhor errou, não é bem assim. Quem vai compreender as coisas de Deus? Mas nós estamos diante do sacrifício e da vontade, querido. E o sacrifício aqui, essa palavra, esse sacrifício santo e vivo e agradável a Deus, também no original, no contexto original do grego diz que esse sacrifício é matar ou assassinar com propósito. Matar e assassinar com propósito. Meu Deus, todo dia você precisa matar essa bandida dessa carne. Todo dia você precisa matar esse bandido desse pensamento que não é de Deus. Porque se eu sou um sacrifício e você é um sacrifício, eu preciso viver a vontade de Deus. E nós vamos entender aqui a vontade de Deus. O culto racional, querido, ele fala assim da razão, mas depois ele vai dar lugar à fé. E nós viemos com razão aqui. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, eu penso, logo existo. A razão. Razão. Mas é quando eu chego diante de Deus com as minhas razões, Deus começa a mostrar para mim que não tem nada a ver. E começa a me mostrar um outro lado da história, que eu não compreendo com a minha razão, mas que eu vou compreender com a fé. Quem explica uma cura, um milagre? Quem explica a ressurreição? Quem explica as coisas sobrenaturais? A ciência vai explicar? A razão vai explicar? Não explica, só a fé. E para a fé eu preciso crer, porque a razão ela contesta, duvida, mas a fé acredita. Por isso eu venho com razão, mas eu volto com fé. Eu volto com fé. Por isso eu vivo com fé, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, porque de outra maneira eu não consigo agradar a Deus. Não consigo agradar a Deus de outra maneira, se não for pela fé. E se não for como sendo um sacrifício para Deus, dando culto a Deus, o qual Ele merece. Uma vez sendo um sacrifício, querido, e vivendo para Deus. O versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Não tomar a forma do mundo. Não ser conformado com o sistema, com o mundo, com as coisas do mundo, com o aparato do mundo. Não se conformar com tudo que está acontecendo, mas ser uma nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É metanoia, no grego, mudança de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É um novo entendimento transformado pela vontade de Deus. Estamos falando de vontade, querida. Se existe uma coisa em mim e você que é tão forte, se chama vontade. Vontade. E se existe um lugar que Deus quer entrar e operar, é na nossa vontade. É na nossa vontade. Se eu sou sacrifício, se eu estou queimando no fogo do Espírito, se a minha razão saiu fora, agora deu lugar à fé, eu estou ouvindo a voz de Deus, não vai mais a voz do meu coração, não é a minha mente, não são as minhas convicções, não é a voz externa, é a voz de Deus, porque agora eu estou queimando no fogo do altar, do Espírito, estou ouvindo a voz do Espírito. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa, Ele é o bendito Consolador que fala no meu espírito. Agora a minha vontade deu lugar à vontade do Espírito Santo, para que Deus prevaleça na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério, na minha caminhada sobre a terra. Estou ouvindo a voz do Espírito Santo na minha mente, no meu coração. Estou queimando no fogo do Espírito como um sacrifício que não tem para onde ir. Não tem para onde ir, a não ser queimado continuamente pelo fogo do Espírito. Requer-se com isso transformação, requer-se com isso renovação de entendimento, porque eu estou nesse lugar de Deus, e aonde Deus me quer, no altar do sacrifício. Não vos conformeis com este mundo, mundo sistema, mundo perdido, sistema caído,
regido pelas trevas, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação cabe a mim e a você buscá-la todos os dias, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, buscar a transformação, um entendimento que vem de Deus. Agora olha o que ele diz na sequência: pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Nós viemos ao culto, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Sabe quem experimenta? Quem apresenta. Só experimenta quem apresenta. Quem não apresenta não vai experimentar jamais na presença de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Eu vim aqui nessa noite, não sei você, querido, mas eu vim nessa noite me apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque eu quero experimentar, sabe o que? Olha o que o texto diz: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Não é a vontade da minha esposa, dos meus filhos, não é a vontade do meu chefe, é a vontade de Deus. Para que experimenteis. Eu tenho experiência, eu experimento. Sabe o que é isso aqui, querido? Eu vou experimentar e você vai experimentar o que Deus gosta e o que Deus quer. Experimentar o que Deus gosta e o que Deus quer. Vontade, vontade, vontade. Sabe, querido, a vontade é algo muito peculiar, é muito meu e seu. Então por que Deus trabalha nessa área? Ele quer trabalhar nessa área porque Ele quer mover a nossa vontade para a vontade dEle, para que Ele possa pegar você como você é e te usar na terra para o propósito dEle. Está entendendo? Está entendendo? Por isso que você não pode se conformar com a vida desse mundo, por isso que você não pode se conformar com este mundo, por isso que você tem que ir para a vontade de Deus. E ir para a vontade de Deus, eu vejo a vontade de Deus aqui em 3 níveis no meu entendimento, mas é claro que nós não podemos nivelar a vontade de Deus, mas Ele está dizendo, eu preciso experimentar o que Deus gosta, o que Deus quer, isso é vontade. Sabe quando a sua esposa vai, não, porque vamos fazer assim, vamos fazer assado, pega por aqui, vamos levar ali, vamos fazer, e vai, você não quer, querido, mas de tanto falar, aquela vontade doida dela, quer fazer, quer comprar, quer negociar, você acaba indo na vontade. Ou quando é o contrário, quando a esposa quer fazer alguma coisa, quer fazer uma mudança, vai na esposa, vai ter uma vontade, a esposa não tem a mesma. Vai falando, vai, até convencer o esposo ou a esposa à vontade dele. É o que Deus está fazendo aqui conosco, querido, dizendo para mim e para você não nos conformarmos com este mundo, mas nos permitirmos sermos transformados na nossa mente. Na nossa mente, não ser escravo desse mundo, não ser escravo do sistema, da tecnologia, de tudo que está aí, não ser escravo disso, mas nos permitir ser transformados pela voz de Deus, pela renovação do nosso entendimento, para compreender e experimentar. É experiência, experimentar no nosso corpo, na nossa carne, a vontade de Deus, experimentar, vivenciar isso em nossas vidas. Gostar e sentir aquilo que Deus sente, gostar daquilo que Deus gosta. O primeiro nível da vontade de Deus é boa. Irmão, quanto tempo você já faz a sua vontade? Faz a sua vontade, faz a sua vontade, faz a vontade da esposa, faz a vontade dos filhos, faz a vontade do sistema, faz a vontade do trabalho, do chefe, faz a vontade, faz a vontade, faz a vontade. Mas agora Deus está falando da vontade dEle, está falando da vontade dEle. E se eu quiser experimentar algo de Deus, eu preciso entender isso, que eu preciso abandonar a minha vontade, o meu eu, para entender aquilo que Deus quer. Ô irmão, essa é uma área, quando ela é tocada, muita gente não quer, porque aí tem que se abster, daquilo que gosta, daquilo que quer, daquilo que pensa. Se Deus chegasse e falasse para você assim: olha meu filho, eu vou levar você para o Iraque para ficar 3 meses, eu tenho uma obra contigo lá.
Eu tenho uma obra contigo lá no Iraque, ou então eu vou levar você lá para o nordeste do Brasil, onde as crianças estão passando fome, com inanição. Eu quero você 3 meses lá. Ah, Deus, mas eu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu emprego, eu não quero saber. Eu quero que você vá, eu tenho algo contigo lá. Não é com fulano nem com Beltrano, é com você. Eu tenho algo com você 3 meses lá. Você vai falar o quê? Eu sair da minha casa, deixar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, sair do meu conforto, sair da minha zona de conforto, ir lá para o Nordeste, ir lá passar fome com eles 3 meses, passar sede, ou então ir lá para o Iraque, tá caindo bomba toda hora, correndo o risco de morrer. Eu tô fora. Nós estamos falando de vontade, querido. Vontade de Deus. Nós não entendemos. Deus disse para Jonas: vai a Nínive. Jonas não quis ir. Vai a Nínive, prega para eles, que senão eu vou derramar fogo do céu. Jonas disse: eu não vou para Nínive. Não é a minha vontade. Bando de pecadores, miseráveis, bando de indissolutos, eu não vou para Nínive. Vai a Nínive. Vai, porque eu tenho uma obra lá em Nínive. É você que vai. Eu não vou. Pegou o barco, ó, saída pela direita, e tchá, foi embora. Lá na frente a mão de Deus cercou ele, tá? Aconteceu toda aquela história que a gente já conhece. Foi cair dentro do mar, irmão, e dentro do mar o peixe, 3 dias dentro da barriga do peixe. 3 dias. A barriga do peixe, o ventre do peixe foi considerado igual um inferno. Um lugar horroroso, tenebroso, escuro, sombrio. Um lugar de angústia, de dor, de sofrimento. O cara teve que se arrepender dentro da barriga do peixe, senão ele ia virar brasta dentro do peixe. E aí ele se arrepende, faz uma oração. Deus manda o peixe. A Bíblia diz que Deus diz ao peixe, e o peixe vomita Jonas na praia, perto de Nínive. Jonas vai pianinho fazer a vontade de Deus e pregar para Nínive. Vontade, estamos falando de vontade, querido. Irmãos, há mais de 15 anos atrás eu deixei minha vontade para fazer a vontade de Deus. E há 6 anos atrás nós deixamos mais ainda a nossa vontade para este ministério. Nos abstemos da nossa própria vida para estar aqui fazendo esta obra, vivendo este ministério junto com os irmãos. Muitas coisas que eu quero fazer, Deus não permite eu fazer por causa da vontade dEle. Por causa da vontade dEle. E quando a gente tenta fazer alguma coisa e você ora, fala: Deus, eu vou fazer assim, para ver se melhora, fazer assim. Eu penso, queridos, assim, que Deus fica assim, com o braço cruzado assim lá, olhando assim. Eu orando de cá e Deus olhando assim. Você já entendeu a minha vontade, mas você está insistindo, né? Aí eu insisto em alguma coisa. Sabe o que acontece? Deus não fala nada, mas também não acontece nada. Não acontece nada, porque Deus já falou da vontade dEle. E a vontade dEle, querida, em 3 níveis aqui: boa, agradável e perfeita. Boa, ela é sem mudança, uma caminhada de maneira agradável. A agradável é com qualidade, confortável, zona de conforto. Tem muita gente em zona de conforto. A vontade de Deus agradável é discipulado. A boa, quando nós confessamos Jesus, fomos para a igreja, boa, agora eu estou com Cristo. Agora a vontade de Deus agradável é conforto, querido, discipulado. Estou participando da igreja, ouvindo os estudos, tá bom, volto para casa, vou para a igreja. Discipulado é zona de conforto. Só que Deus está chamando a mim e a você para a vontade perfeita. E a vontade perfeita, eu termino aqui, é a vontade, querido, onde eu e você somos crucificados com Cristo. Fomos chamados para morrer junto com Jesus. Essa é a vontade que nos revela a cruz e o Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Essa é agradável, essa é a perfeita vontade de Deus, para que eu e você venhamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em qual vontade você está vivendo? Em qual vontade você tem vivido nesses dias? Qual vontade tem prevalecido na sua vida nesses dias? No seu coração, nas suas decisões? Qual a vontade que tem prevalecido na sua casa? No seu ministério? Na sua mente? Qual a vontade? Nós estamos ouvindo a vontade de Deus nessa noite, querido. Estamos dentro do culto. Nós somos sacrifício. O sacrifício não tem direito.
tem direito sim de ouvir a vontade de Deus e vivê-la.